Boa noite, o Senado agora está no ar. A negociação coletiva com o governo pode ser incluída no projeto para regulamentar o direito de greve dos servidores públicos. A reivindicação das centrais sindicais foi levada aos senadores e deputados que preparam o texto. O projeto que regula o direito de greve no setor público prevê 28 serviços considerados essenciais, como segurança pública, emergência hospitalar e educação infantil. Pela proposta, pelo menos 60% dos servidores devem continuar trabalhando durante as manifestações. Os sindicatos acham muito. O que nós temos feito no Brasil todo, em todas as esferas, é que onde tem serviço essencial, pelo menos 30% trabalhando. Isso para nós já é muito. Os sindicatos ficam obrigados a comunicar a paralisação com 10 dias de antecedência ao poder público e à sociedade. E a participação em greves não prejudica o servidor na avaliação de desempenho. Para as centrais sindicais, a regulamentação do direito de greve deve ser discutida em conjunto com outros temas. Na iniciativa privada nós temos a negociação coletiva, a database e, se houver algum problema, o dissídio. No funcionalismo público, o que nós temos? Greve para iniciar uma negociação, marca-se reunião, para se marcar uma outra reunião, para se marcar uma outra reunião e se impor índices e valores aos servidores públicos. Então nós precisamos sim de uma database, nós precisamos sim de uma regulamentação da negociação. O relator admite que pode mudar o texto. Se for possível depois, de certa forma, fazer uma ginástica jurídica e trazer temas como negociação coletiva para dentro dessa regulamentação, nós vamos fazer porque facilita a aprovação. Eu vou priorizar a negociação com o movimento sindical, mas nós queremos ouvir também o governo. Se tiver pronto nesse primeiro semestre, sairá, se não, sairá no segundo semestre. A Comissão de Agricultura aprovou hoje mudanças no Código Florestal para áreas protegidas em propriedades rurais de Roraima. Os senadores também manifestaram preocupação com a chuva em Rondônia. Os senadores Assir Gurgax e Blairo Maggi alertaram para a situação das enchentes em Rondônia. Segundo eles, o Ministério da Integração liberou 4 milhões de reais para o estado, mas as chuvas e o desabastecimento ainda ameaçam os municípios mais atingidos. Estradas estão bloqueadas e a vazão do Rio Madeira dobrou na semana passada. Ele normalmente é um rio que tem de 4 a 5 metros por segundo e ele estava a semana agora com 9,5 metros por segundo. Os portos não são bem estruturados, quer dizer, questão de combustível, tudo isso parou. Né? Então, o desabastecimento que Vossa Excelência está falando de Guajará-Mirim, em função da estrada, também está, de certa forma, acontecendo ao longo do Rio Madeira. A comissão aprovou um projeto de lei que reduz tarifas de energia elétrica para agricultores que tenham promovido irrigação em suas propriedades. Um outro item aplica normas do Código Florestal para o ecossistema dos lavrados situados em Roraima. Com isto, a reserva legal é reduzida de 80% para até 20%. A matéria será analisada em caráter terminativo na Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Relações Exteriores se pronunciou hoje sobre a situação política e social na Venezuela. Os senadores aprovaram um voto de aplauso e solidariedade às notas divulgadas pelo Mercosul, Parlamento do Mercosul e pela União dos Países da América do Sul. Essas organizações defenderam a ordem democrática constituída pelo voto popular e rejeitaram ações criminosas de grupos violentos no país vizinho. O corte de 44 bilhões de reais no orçamento da União neste ano foi um dos assuntos do dia no Senado. A economia para pagar juros da dívida pública inclui as emendas coletivas dos parlamentares. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, apresentaram o detalhamento nos cortes. Eles explicaram que o ajuste foi orientado pela contenção das despesas de custeio, ampliação dos investimentos e manutenção dos programas sociais. É um corte de 44 bilhões na despesa, né, em relação àquilo aprovado pelo Congresso. Este corte de 44 bilhões nos permite alcançar um resultado primário do governo central
de 80,8 bilhões. Dos 44 bilhões de reais a serem reduzidos, 13,3 bilhões eram destinados a gastos com emendas parlamentares, que tinham uma previsão orçamentária de 19,76 bilhões. Com o corte, o valor foi para 6,46 bilhões de reais. O Programa de Aceleração do Crescimento, ou PAC, foi a despesa mais afetada depois das emendas do Legislativo, 7 bilhões de reais. Passou dos 61,46 bilhões previstos para 54,46 bilhões. Os gastos do Ministério da Defesa vêm em terceiro lugar nos cortes, com uma redução de 3,5 bilhões, previsão orçamentária de 14,79 bilhões para 11,29 bilhões. Estamos preservando os investimentos que consideramos prioritários. Nessa proposta que está sendo apresentada hoje, foram integralmente preservados os recursos de saúde, educação, do Brasil Sem Miséria, do Ministério do Desenvolvimento Social, e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mesmo com a preservação dos recursos para as pastas consideradas prioritárias, houve corte nas emendas parlamentares destinadas a esses ministérios. E as chamadas emendas coletivas não receberão nenhuma fatia do orçamento. É um videotape que repete a estratégia de todos os anos. É uma demonstração de que o governo não tem capacidade de planejar, não tem visão de futuro, não prevê acontecimentos, elabora mal o orçamento, negocia mal com o Congresso. Como todo mundo tem que participar do ajuste, o parlamento também tem que participar. Aliás, nunca é demais lembrar que os presidentes, tanto do Senado como da Câmara, participaram com a presidenta de um pacto de responsabilidade fiscal. Para que a gente pudesse ter equilíbrio nas contas. Então, obviamente que tem um esforço do parlamento. Você terá outras informações a qualquer momento em nossa programação e nesta sexta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.